Na nossa primeira parte, nós vimos Rogério Rossetti trabalhando na colônia e com uma primeira tentativa de saída daquele local, indo para Santa Catarina e se empregando numa churrascaria. Como é que foi o trabalho, Rogério, na churrascaria? Quando tu chegastes lá na cidade maior, cidade grande, como é que tu te sentiste? A mãe te ia pegar... Não, a mãe não estava junto, mas o teu patrão tinha que te pegar pela mão para atravessar a rua para os autos? Não chegava tanto, né? Mas assim, foi difícil de acostumar. Primeiras semanas, assim, muito difícil de acostumar, né? Porque a gente não conhecia ninguém, tá? Conhecia só o rapaz que levou a gente para lá, né? E assim fomos se turmando e tal, conhecendo pessoas novas, tal, porque na churrascaria, tu sabe, passa muitas pessoas, né, de várias cidades, várias... E tinha muito movimento? Tinha bastante movimento porque era na BR, né? Como é que tu sentia a saudade de casa, aquela transformação de sair da colônia para lá, ficar sozinho? Batia saudade, né? Mas não tinha outra opção, né? Tinha que ficar, né? Eu tive um problema sério porque eles me tiraram, quando eu fiz atividade para ir para o ginásio, com 12 anos, eles me tiraram de casa e me levaram para uma distância de um dia de auto, para poder chegar da onde eu morava, estava lá, e me largaram no internato sozinho. No colégio ali no internato, só tinha homem, só tinha padre que atuava aquilo ali. Eu chorei muito, porque não era fácil ficar lá abandonado, longe dos pais, longe de todo mundo, se defender. Era muito difícil. Tu já fosses com mais idade, mas eu saí com 12 anos, só que saí colocado no internato. E era tão interessante que nós não usávamos pijama para dormir, nós usávamos camisola, que nem mulher usava, nós ia tudo de camisola para as pias, para se lavar, tomar banho de manhã. E os banhos não eram todos os dias, os nossos banhos lá era só nos fins de semana. Não, ele economizava até água para nós. Mas daí da churrascaria, tu ficastes quanto tempo? Santa Catarina foi 7 meses. 7 meses? 7 meses. Daí eu voltei. Não gostastes? Não gostei porque eu não me sentia mais. Eu tava com muita saudade, né, daqui. Daí eu vim para cá e arrumei emprego na churrascaria aqui, daí, porque eu já tinha adquirido. Para churrascaria? Eu já adquiri conhecimento lá, né? Daí aqui eu consegui encaixar aqui também, né? Como eu tinha já conhecimento. E quanto tempo tu trabalhasses como garçom? Garçom e churrasqueiro, né? Isso. Vocês faziam praticamente tudo. 2 anos praticamente como churrasqueiro, né? E o resto do tempo, uns 4, 5 anos, foi como garçom, né? Tu tem alguma lembrança de alguma coisa desagradável no tempo que tu era garçom? Tu te lembra de alguma coisa, algum problema mais sério que houve? Ou tudo transcorreu na santa paz? Não, tudo correu bem, assim. A gente tentava sempre fazer as coisas certas, né? Daí tudo dava certo. Né? E a tua ideia não era continuar com churrascaria? Tu tinha outro pensamento? Não, porque a churrascaria tu não tem descanso. É de segunda a segunda. Praticamente o fim de semana tu mais que trabalha, né? E naquele tempo não tinha lei que dizia que é 8 horas não trabalhar? Não, porque tu tinha uma folga por semana e as folgas às vezes caíam na segunda, nunca no domingo, né? Domingo era sempre um movimento maior, né? E daí na segunda, na terça, o dia da semana que caía, a gente dava um dia de folga. Eu acho que o mais sério na tua vida é que era sagrado o domingo para vocês, né? Na colônia. Sim. E a pessoa dificilmente ia se adaptar. Eu não tive esse problema porque meu pai trabalhava de segunda a segunda, né? Não tinha, e nós estávamos ali juntos, sempre com eles. Eu entrei para o rádio, era assim também. E não tinha esse negócio de horário. Começou no meu tempo, tantas horas. Senão era trabalhar o dia inteiro, não era nada fácil. E da churrascaria, para onde é que tu foste? Na churrascaria, daí eu conheci um rapaz aqui em Lajeado, e daí a gente começou a trabalhar como pintor. Lavar calçada, lavar grade, lavar telhado. E assim foi indo, né? Trabalhamos 2 anos juntos, e daí não deu mais certo. E daí a gente se separou, daí cada um foi para um lado. E eu fui construindo a minha empresa, daí automaticamente sozinho, né? E tu, nesse tempo de mudança de trabalho que tu tivesses, tu não foste empregado de ninguém? Não.
Começaste já por conta. Comecei por conta, desde o início, e estou até hoje, né? E tu te sentiu melhor Senti melhor porque eu fui desenvolvendo conhecimentos e cada dia a gente vai tentando aperfeiçoar mais, né, o nosso trabalho. E assim foi indo, né? Fomos trabalhando, fomos conquistando. Vocês trabalham com mais irmãos juntos ou só vocês? Só a empresa é só minha. A empresa é só, né, minha. Mas assim eu tenho mais irmãos que trabalham comigo que eu. Quantos irmãos tu tens em Lajado? Em Lajado tem 5. Todos homens ou tem mulheres também? Não, tem mulher também. Tem 4 rapazes e uma... Não, os homens mais ou menos em construção, nesse sentido. Só tem de 5 irmãos que estão vivos ainda, né? Como é falecido, 4 trabalham em construções. E o que tu diz da diferença de trabalhar no que tu gosta? Tu gosta disso ou surgiu por acaso? Não, a gente foi gostando disso. Né, a gente foi gostando porque é um trabalho que eu gosto de fazer e ajudar os outros, né? Porque a gente vai empregando pessoas e a empresa vai crescendo, vai empregando pessoas, né? E é uma coisa que eu me sinto bem a fazer isso. Quais são as maiores dificuldades que tu encontras nesse teu trabalho de pintor, tratando com clientes, coisas que tu quer implementar, o cliente não quer fazer e que tem que ser feita? Para uma pintura ser boa mesmo, começar a pintura, primeiro a pintura inicial de um prédio que nunca foi pintado e depois de um prédio que já foi pintado e vai ser repintado. O que tu aconselha a fazer nesses casos aí, num prédio novo? Nunca recebeu tinta nenhuma. A gente começa pela lixação, né? Lixação das paredes, daí vai passando o selador, vai passando a tinta e vai fazendo os acabamentos, né? Vai começando pelas paredes, depois vai as aberturas e assim vai, né? Vai fazendo, vai encaixando, vão deixando uma peça pronta e vai indo, vai fazendo até tu deixar ele pronto, né? E se o cara tem uma casa e essa casa já é pintada, qual é a recomendação que tu darias para quem vai fazer isso? Quem te contrata para fazer isso? A primeira coisa é a limpeza, né? Tu tem que limpar ela, fazer um processo de lavagem, né, da casa, né? A restauração das fissuras, buracos, enfim, né? E a secagem dela para depois aplicar a tinta, né? O produto que é necessário a aplicação dela, né? Quando nós conversamos antes de vir para cá, tu me dizias que essas telhas de amianto, elas têm problemas se não se faz um trabalho bem feito. Exatamente, é uma coisa assim que o pessoal não dá, eles constroem o prédio e ali esquecem do telhado, né? Só que a maioria das partes dos problemas que dão nas paredes, infiltrações, vem do telhado. Então eles fazem o telhado e esquecem do telhado. Telhado de amianto. É isso, Aí acontece a sujeira, limo, e assim vai acumulando nas calhas, e daí isso fica, né, vai entupindo, né, vai abrindo calhas, e daí ali vai começar a infiltração, né. Daí o que a gente sugere? Começar a lavar esses telhados e colocar um produto nele, para ficar, e uma vez por ano fazer uma manutenção, né. Acha que deve haver essa manutenção? Tem que haver dos manutenção, telhados? Senão não vai resolver, né. Isso só se resolve nos telhados de amianto ou em outros tipos de telhados, de telha? Outros também tem que ser limpos. As calhas? Calhas também. Porque existem muitos lugares, né, que tem matos, árvores por perto, daí as folhas vão caindo e vão entupindo as calhas. E as pessoas não sobem para olhar, sabe? Então assim vai, né? Vai acumulando a sujeira, vai abrindo. Manutenção tem que ser feita. Permanentemente. Permanente. Essa manutenção de telhado e de calha deve ser feita anualmente? Sim, anualmente. Porque senão ela vai se tornando cada vez mais e a folha a própria folha do brasilite vai se corroendo e aquele limo vai, e assim vai, a sujeira vai caindo e vai entupindo as calhas, vai... E o que é normal numa casa que foi pintada pela primeira vez ou por mais vezes? Qual é o tempo que a pessoa
não precisa se preocupar com pintura nova, a não ser que haja um acidente qualquer. Mas como seria é interessante, a casa foi pintada em 2000. Ela deveria receber uma nova pintura, um novo tratamento, quando? Assim, tudo depende da situação da pessoa na hora de colocar o produto, a tinta. Se tu colocar um produto bom, vai durar bastante mais tempo, né? Assim, mais 4, 5 anos, né? Sem poder, né, mexer. Agora, se tu botar um produto inferior, claro que 1 ano, 2 anos, vai ter que fazer de novo, né? Tudo depende da manutenção que ela vai fazer, né? Do que ela vai gastar, do que ela quer gastar, né? Se ela quer gastar mais, ela quer gastar menos, né? Tudo depende do proprietário do imóvel. Aí vem a dificuldade. Se ele não está muito interessado em cuidar, normalmente está, mas o custo que é normal. Né? Muitas vezes não querem gastar muito, né? E se gastar pouco, daí se torna mais difícil de se resolver. E a tua empresa, para ti, tu tens hoje, ela te satisfaz plenamente? Tu acha que tu saíste da churrascaria para a pintura? Sim. E tu acha que tu deu o caminho certo a ser seguido? Tu tivesse isso? Sim. Esse caminho que eu estou indo é um caminho certo, porque até então, senão não teria prosperado, não teria o que a gente tem hoje, né? Se não for desse caminho, né? Então, assim, eu acho que estamos no caminho certo. Tem muita coisa para melhorar, né? Tem muita coisa para melhorar, mas assim a gente vai incrementando todo dia coisas novas. A gente tenta seguir sempre as orientações dos fabricantes das tintas também, palestras a gente faz, e sempre atualizado, né? Dentro do... Bom, vocês têm uma empresa. Se contratam a empresa para fazer a pintura, e aí houver um acidente com o pintor, o empregado de vocês, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade da empresa, porque a gente tem, além da carteira assinada, a gente tem seguros, a gente paga para eles. Então, tudo dentro das normas, né, de segurança. E o cara que vai contratar não interfere em nada, porque a gente tem o compromisso né, a própria empresa tem o compromisso sobre o funcionário. Porque há uma luta nesse sentido aí, é que uma empresa contrata uma outra empresa, por exemplo, desses pessoal aí que trabalha com segurança e com outras coisas, de repente a empresa quebra, a firma que contratou pagou aquilo que deveria pagar para que eles pagassem os empregados, e se eles não pagam, estoura na empresa, quer dizer, fica muito fácil, né? Sim. O empresário tem que aguentar tudo, não tem que aguentar mais nada. Sim. E se alguém contrata alguém que não é empresário, ou ele é empresário próprio e tem um acidente, ou ele não é nem empresa, ele trabalha por conta, Sim. e houver um acidente, o que pode acontecer? Pode acontecer que o dono a pessoa que contratou vai se incomodar, porque ele contratou uma pessoa que automaticamente é uma pessoa que não tem responsabilidade, né? E se acidentar... Se acidentar, o proprietário da prédio, casa, do prédio, é responsável. Esse é um assunto que a gente deixou para o final do programa, para que advertir as pessoas que tenham cuidado com isso, né? Isso. Contratar qualquer um lá, o cara cai lá de cima de uma escada, isso vai ter problema com esse acidente que ele sofreu. As pessoas têm que ter muito cuidado com isso aí, na hora de contratar uma mão de obra, né? Exigir da pessoa que vai ser contratada, né? E exigir isso, né? Empresas, né? Carteira assinada, seguro, essas coisas, né? Rogério, foi um papo devagarinho, fomos saindo lá do arado com 8 anos e fomos chegando aonde tu estás agora, que a gente sabe que tu és um profissional com uma empresa responsável e que anda no bom caminho, trabalha certinho, e tu, com isso, tu conseguiste colher os frutos que tu esperava quando tu começaste. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, senhores telespectadores.